Durante anos, o incidente de God Valley foi tratado como um mito dentro de One Piece, um evento obscuro censurado pelo governo mundial, que mudou o curso da história do mundo, e que só agora, nos capítulos mais recentes do mangá, finalmente tivemos acesso à verdade completa. Hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu em God Valley, o que a marinha escondeu, o que o Rocks realmente queria, e quem é o verdadeiro vilão por trás de tudo isso. Se você não leu os capítulos mais recentes, prepara o coração, porque o que o Oda revelou mudou tudo. God Valley era uma ilha no West Blue, sem nenhuma ligação com o governo mundial, mas ela tinha algo que a tornava muito especial, recursos naturais abundantes e muito mais importante, era o lar de uma linhagem antiga e perigosa, a família Dave. A família Dave são os descendentes de David D. Jones, um lendário pirata que, segundo a lore revelada nos capítulos mais recentes, foi o rei do mundo antes do governo mundial existir. Rocks Dizzyback era membro dessa família, e por isso o governo mundial queria pagar sua existência. 40 anos antes do incidente, um nobre celestial chamado Fingerland Garlin visitou God Valley e se envolveu com uma mulher local. Dessa relação nasceram dois irmãos gêmeos, Shanks e Shamrock. Garlin, ao descobrir os recursos da ilha e a existência da família Dave, tentou convencer a população a se juntar ao governo mundial. Quando eles recusaram, ele recomendou algo monstruoso: transformar God Valley em palco da competição de caça nativa. A competição de caça nativa era um evento de 3 em 3 anos, onde os nobres celestiais caçavam civis inocentes como esporte. Moradores locais e alguns escravos trazidos de Magijós eram os alvos. Mas dessa vez tinha algo diferente no cardápio. Shakuyako, a Shaki que conhecemos no arquipélago de Sabaody, a companheira de Rayleigh, era na época a capitã das piratas Kuja. Ela havia deixado o grupo e se mudado para Hachinozu, onde abriu um bar e se tornou a joia da ilha. O governo mundial a sequestrou e a transformou no prêmio máximo da competição, e foi a escrava chamada Ginny, futura mãe de Bonnie, que vazou essa informação. Ela contou ao jornalista Morgans, que repassou para Hachinozu, onde os piratas de Rocks estavam. A centelha que acendeu o incidente não foi ganância, foi uma escrava corajosa arriscando tudo. Quando a notícia chegou, múltiplas tripulações navegaram para God Valley. O que torna esse momento insano é quem estava na tripulação de Rocks. Rocks Dizzyback, o capitão, o homem que o próprio governo mundial apagou da história. Newgate, o Barba Branca, Lin Lin, Big Mom e o Kaido. Mas a motivação de Rocks era diferente de todos os outros. A revelação mais impactante dos capítulos recentes: Rocks tinha uma família escondida em God Valley. Sua esposa Ares e seu filho Marshall de Teach, o futuro Barba Negra, estavam escondidos na ilha, sob proteção da família Dave. Rocks havia os colocado lá exatamente para protegê-los. Enquanto todos pensavam que ele ia à ilha por glória ou tesouros, na verdade ele queria salvar sua família. Rocks contou esse segredo a apenas uma pessoa, o gigante Rei Harold, de Elbaf, que havia sido enviado pelo governo mundial para matar Rocks, uma confiança que mudou Harold completamente. Gold Roger soube da presença de Shaq na ilha e ficou furioso, pois ela havia rejeitado ele em favor de Rayleigh. Ele prometeu resgatá-la pessoalmente enquanto enviava a tripulação atrás dos tesouros. A chegada das tripulações transformou God Valley em um campo de batalha apocalíptico. Quando a marinha soube que os piratas de Rocks estavam a caminho, o almirante da frota, Kong, pessoalmente convocou o vice-almirante Garp, que estava de férias. Garp chegou a God Valley com uma frota inteira, mas com um único objetivo. Além de parar Roger, era proteger os dragões celestiais e os escravos. O filho de Garp, Monkey Dragon, estava presente como marinheiro jovem. Ele foi encarregado de proteger dois bebês encontrados na ilha, Shanks e Shamrock. Ao testemunhar a barbaridade dos nobres celestiais, caçando inocentes por esporte, tratando vidas humanas como nada, algo quebrou dentro de Dragon. Durante o caos, Dragon perdeu Shanks após um personagem chamado John usar seu poder para magnetizar um tesouro, e o bebê ficou preso dentro de um baú. Shamrock foi capturado por um agente chamado Maffei. Dragon conseguiu alguns sobreviventes civis. Ao ver os horrores ao redor, ele ordenou um navio da marinha à ponta de pistola para evacuar os sobreviventes, um ato de desobediência que marcou o início de sua rebelião contra o governo mundial. Enquanto o caos se espalhava, Charlotte Lin Lin estava com um objetivo diferente: encontrar a fruta do diabo perfeita para seu segundo filho. Nessa batalha, ela conseguiu justamente a Uou no Mi, modelo Seiryu, a mesma que depois seria consumida por Kaido. O jovem Bartolomeu Kuma fez algo extraordinário, usou seu poder para teletransportar mais de 500 pessoas, incluindo Ares e o bebê Teach, para longe da ilha. Ele salvou a família de Rocks, mesmo sem saber de toda a história. Aqui está um momento que mudou tudo, a revelação que os últimos capítulos trouxeram. Antes do incidente, uma das revelações mais pesadas da saga, Rocks
Rox Dizebek havia invadido pessoalmente a Sala das Flores do Castelo de Pangeia, a câmara sagrada onde Mu reside. Ele matou um almirante no caminho. Mesmo assim, ao se encontrar com Imu, Rox reconheceu que não tinha como vencer. Ele era o homem mais forte do mundo, mas Imu era algo além disso. No entanto, Rox declarou que voltaria para cumprir a promessa de seus ancestrais, retomar que David Jones havia perdido. Durante o incidente, Imu contatou Saturno sobre o status de Rox. Quando soube que Rox ainda estava vivo e que algo maior podia ser desencadeado, Imu desceu pessoalmente para God Valley, possuindo o corpo de Saturno. E aqui vem o momento mais absurdo de toda essa revelação. Rox, Roger, Garp, Barba Branca, Lin Lin e Kaido atacaram Imu juntos. 6 das figuras mais poderosas da era, e Imu resistiu a todos. Se não fosse pela imortalidade de Imu, os 6 teriam conseguido derrotá-lo. Em vez de morrer, Imu usou seu poder Dome Reverse e transformou Rox em um demônio, corrompendo-o completamente. Controlado, Rox foi ordenado a matar sua própria família, Ares e Teach, mas Kuma havia teletransportado os dois para longe. Rox, enlouquecido, começou a atacar seus próprios aliados. Antes de sucumbir completamente à corrupção de Mu, Rox fez uma última coisa humana. Ele implorou para ser morto. Garp e Roger ouviram esse pedido, e juntos, 2 homens que serão inimigos para sempre, uniram forças. Eles decidiram que apenas uma massa crítica de Haki do Rei poderia causar dano real a Rox naquele estado. Com os golpes combinados, Garp e Roger derrubaram Rox Dizebek. Rox, já debilitado, foi morto por Garlin, o homem que havia recomendado a caça nativa, o nobre celestial que era pai biológico de Shanks. Então, God Valley afundou no oceano. A ilha inteira desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde ela estava. E Mu ordenou que todos os registros do incidente de God Valley fossem apagados. O que o mundo sabe sobre God Valley é uma propaganda cuidadosamente fabricada pelo governo mundial. Diziam que o vice-almirante Monk de Garp derrotou os piratas de Rox, protegendo os nobres celestiais e seus escravos. Mas na verdade, Garp e Roger trabalharam juntos, uma parceria que o governo mundial nunca poderia admitir. A verdadeira ameaça não era Rox, mas Imu, cuja existência é o maior segredo do mundo. Rox não era um vilão unidimensional, era um pai desesperado tentando salvar sua família. Foi Garlin, um nobre celestial, quem deu o golpe final em Rox. Garp se tornou herói dos marinheiros, por uma batalha cujos detalhes reais ele nunca pôde contar para ninguém. Mas o incidente de God Valley não terminou quando a ilha afundou. Ele continua vivo nos personagens que conhecemos atualmente. O Barba Negra, filho de Rox, a vontade do pai vive nele. Dragon, o trauma de God Valley o fez abandonar a marinha e refundar o exército revolucionário. Shanks nasceu em God Valley, filho de um nobre celestial. Sua origem é marcada pelo sangue daquele dia. Rayleigh resgatou Shaq em God Valley, é a origem de um dos maiores romances da série. Kuma salvou centenas de inocentes, incluindo Barba Negra, um ato heróico que moldou quem ele seria. Garp carregou o peso de uma mentira pelo resto da vida, chamado de herói por uma vitória que não foi só dele. E Mu-sama se revelou como o verdadeiro inimigo, não apenas um soberano obscuro, mas uma ameaça direta e ativa que foi a God Valley e enfrentou os maiores guerreiros da era. O incidente de God Valley não foi apenas uma batalha entre piratas, foi o momento em que o verdadeiro inimigo mostrou sua face. Foi o momento em que um pai lutou por sua família com tudo o que tinha. O momento em que um jovem marinheiro chamado Dragon viu o mundo como ele realmente é. O Oda guardou essa história por décadas, e quando finalmente abriu o baú, o que saiu foi explosivo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta. Você esperava que Imu fosse o verdadeiro vilão de God Valley? Me conta aqui embaixo.